Podcast Unindo Propósito. Chega a Maringá a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. A Biomagistral está presente em todos os estados do país e nasceu com um propósito: transformar a saúde com excelência, cuidado e inovação. Há mais de 4 décadas, unimos ciência, tecnologia e carinho para desenvolver fórmulas únicas, pensadas para cada necessidade, cada história, cada fase da sua vida. Aqui, nosso cuidado vai além da manipulação. Unimos acolhimento, conhecimento técnico e orientação especializada. Cada fórmula é única, desenvolvida com rigor e carinho, porque cada pessoa é prioridade. Na Biomagistral Maringá, sua fórmula fica pronta em até 48 horas, com qualidade, segurança e acompanhamento especializado. Se você busca confiança, cuidado humano e resultados de verdade, a Biomagistral Maringá está pronta para cuidar de você. Começa agora o podcast Unindo Propósito. Em um mundo cheio de opiniões, existe um espaço para conversas que tocam, curam e inspiram, onde fé e razão se encontram e cada história revela um novo propósito. Apresentado por Miriam Santos e Simone Martini. Esse é Unindo Propósitos, muito além da opinião, uma conversa com propósito. Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um programa Unindo Propósitos Podcast aqui diretamente para sua casa. Vocês sabem que a gente só traz aqui pessoas que têm relevância e pessoas que podem ativar dentro de você algo que às vezes você nem conhece, precisa despertar, ou para mudar a sua vida, ou para mudar uma trajetória, né? Pessoas que vivem realmente o seu propósito. E aqui comigo, Simone Martini, apresentando esse programa maravilhoso. Quem será a nossa convidada especial de hoje, hein, Simone? Miriam, hoje temos mais uma convidada mais que especial aqui no Unindo Propósitos, que é um programa onde a gente traz histórias, onde a gente traz histórias reais de pessoas que já enfrentaram muitas lutas e tem muita história para contar pra gente. É por isso que hoje a nossa convidada especial é a advogada Josiane Monteiro Bichette. É Bichette que fala? Bichette. Josiane Monteiro Bichette. Ela que é advogada especialista em atuação no Tribunal do Júri, com experiência tanto em defesa como assistência de acusação, e hoje vai contar pra gente aqui a história dela. Seja muito bem-vinda, doutora Josiane. Eu agradeço o convite, espero contribuir um pouco, né, com as pessoas que estão nos assistindo, contando a minha história, né. Também passei por muita coisa nessa vida e vivo hoje vários obstáculos e superando a cada dia. Espero poder contribuir um pouco com essa história. Com certeza, eu sei que você tem histórias impressionantes para contar pra gente. Eu já conheço a doutora Josiane há alguns anos, né? A gente já se conheceu ali no passado. E hoje eu quero que você inicie o programa contando um pouquinho quem é você para os nossos telespectadores. Então, eu sou mãe, advogada, né? Eu nasci em Apucarana, aqui perto, mas já com poucos anos de vida fui para Santa Catarina e depois cresci no Mato Grosso. E aos 11 anos, meu pai foi vítima de um homicídio, né? Ele foi separar uma briga de um casal, meu pai gaúcho, de Pelotas, e acho que também por questão cultural, né, viu o homem batendo na esposa com 3 filhos próximos, o meu pai foi separar, e esse homem era amigo dele. E o meu pai, na nossa frente, separou ali a briga e achou que esse amigo dele fosse embora. Esse amigo entrou no caminhão, acelerou o caminhão e acabou atropelando meu pai e indo embora. Então, eu perdi meu pai aos 11 anos. Meu Deus. E cresci ali, eu, minha mãe, a minha irmã. Meu pai faleceu com 36 anos, minha mãe também tinha 36. E a minha mãe acabou criando ali sozinha eu e a minha irmã. Já comecei a trabalhar aos 11 anos mesmo, porque meu pai é mecânico, minha mãe não tinha uma profissão ali estabelecida, né, para garantir o sustento de todos. E já comecei a trabalhar aos 11 anos, cuidando de criança, cuidando da casa do meu primo ali, sabe, da limpeza, e depois nunca parei.
Sempre tive vontade de fazer direito. Eu pensava, eu vou fazer direito porque eu vou fazer justiça pela morte do meu pai, né? Sempre com esse intuito de justiça. Mas morando lá em Guarantã do Norte, na divisa com Pará, lá não tinha faculdade de direito. Então eu fui para administração de empresas. Daí fui fazer administração de empresas e quando foi em 2006 eu vim embora para Maringá. Porque eu acabei casando e vim para cá em 2007. Eu fiz a minha matrícula no curso de Direito de uma universidade daqui e comecei a fazer faculdade, já trabalhando no escritório de advocacia criminal. E eu pensava, olha, vou fazer justiça. Só pensava na justiça. E no primeiro dia de aula, um professor, inclusive de nome Mauro, esse professor foi perguntando, aluno em aluno ali, perguntando, olha, qual o seu objetivo no curso de Direito? E eu falei, o meu objetivo é fazer justiça. Ele falou, você está no curso errado. Meu Deus. Eu falei, meu Deus. Eu cresci achando que se eu fizesse direito, eu ia conseguir fazer justiça, né? E daí depois, com o passar dos anos ali fazendo o curso de direito e depois na advocacia, eu cheguei ali até ao processo do meu pai e vi que o crime tinha prescrito e que eu não ia conseguir fazer nada por ele. Mas já nos primeiros dias depois de formada, eu já estava atuando na advocacia criminal ali, né, como advogada, e sempre tive essa intenção de fazer algo melhor pelas pessoas, né, independente do lado que eu estivesse, seja na defesa ou na assistência de acusação, que eu também faço muito, mas a intenção era sempre levar aquilo que fosse de melhor, aquilo que com a profissão eu pudesse fazer para aquelas pessoas, né, dentro daquela justiça que a própria lei determina, né. Então, esse é um pouco da minha história. Meu Deus, fiquei impactada, né? Porque hoje a gente vai trazer um tema aqui muito importante, né? Violência doméstica, né? Você é uma advogada na área criminal muito famosa aqui em Maringá, né? E na região, na verdade, já atua já em vários processos no Brasil inteiro, né? E em júri, né? Que é algo muito desafiador para a advocacia, né, para advogado. E principalmente se tratar de mulher, tá? A mulher no tribunal de júri e na área criminal já tem também esse impacto a mais. Porque sofre ameaças, é perigoso, né? Tem um monte de coisas, então normalmente a gente não se vê muitas mulheres aí, né? Então parabéns pela força e pela coragem. Agora, o que me chamou a atenção foi o seu propósito, ele foi plantado no seu coração lá na infância, através de uma dor sua. Você entendeu que, na verdade, mesmo você não conseguindo fazer justiça para o seu pai ali, você canalizou essa dor para fazer uma justiça para o próximo. Sim. E aí, isso é muito impactante, né? E então, você, desde o começo, decidiu ir para essa área criminal e júri e tudo mais, e passou por vários episódios, assim, eu imagino que impactantes, né? Sim, desde o começo eu sempre pensei nessa área do crime contra a vida mesmo, né? Atuo em vários outros processos, mas eu sempre, assim, tive essa pretensão do crime contra a vida, porque eu sempre pensei, independente do lado que fosse, eu conseguia sentir a dor daquelas pessoas, né? Diz que o advogado, inclusive, li muitas coisas sobre mim, né? Falando que não tinha coração, que, né? Várias coisas, e eu era totalmente, sempre foi diferente, né? Porque às vezes eu tô dentro de um processo ali e eu começo a ouvir um depoimento ou uma declaração de alguém, eu consigo sentir o que aquela pessoa, ela tá... E até a tratativa dentro de uma audiência, seja fazendo a defesa, eu consigo entender a dor daquela família, né? Inclusive eu tive um processo que envolvia 3 homicídios e um familiar dessas vítimas era uma juíza aqui da nossa região. E essa juíza, eu sendo mulher, né, ela deu uma entrevista, ela nunca tinha dado entrevista, e ela só se dirigia a mim nessa entrevista com muito menosprezo pelo meu gênero, por ser mulher. E ali eu estava trabalhando, ela estava como filha, né, das vítimas, inclusive na entrevista ela falou que essa advogada recebe para mentir. Meu Deus. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, ela é uma mulher, eu sei a dor que ela está sentindo. Eu estou trabalhando, assim como ela também está trabalhando, um médico que
que presta socorros a alguém que pratica um crime, é a mesma coisa, a gente está trabalhando, né? Mas a gente vê essa falta de sororidade até mesmo entre as mulheres ali, né? Hoje em dia é muito difícil. Sim, a gente sente isso mesmo. A gente estava até conversando, né, Josi, que tanto na área do trabalho, por ser uma área criminal, você como uma advogada, eu também sou advogada, e a gente tá falando até na área política, a mulher, ela sempre sofre esse preconceito por tudo, seja pela capacidade que é ali questionada, seja porque a construção da sociedade já vem com um machismo ali, né, dentro dessas áreas. Então, eu acredito que você deve ter passado por várias situações nesse sentido, né? Sim, pensando nela, eu tive que estudar muito mais, né? Fico vendo, às vezes, eu vejo os colegas sem... Né, a gente tem ótimos advogados ali, aqui na nossa região, no nosso estado, né? Mas eu fico vendo, às vezes, eu tive que estudar muito mais para conseguir chegar. Então, eu vejo colegas ali que iniciaram a advocacia, daí já partem, já, né, o nome, né, hoje com a internet as coisas estão muito fáceis, né, falo que você não precisa ser muita coisa, mas tem um marketing muito importante. Ou hoje vem de uma família da onde já, ou da onde eu venho já era um pouco, quando eu comecei já era mais difícil, mas daí eu vejo, para mim as coisas foram muito mais difíceis, então para me inserir, para me diferenciar com relação ao crime contra a vida, eu tive que fazer especialização em tudo, eu tive que ir até para perícia criminal e ciências forenses, porque se eu não soubesse contestar um laudo, se eu não soubesse, eu não ia conseguir me diferenciar, e os colegas não faziam isso, então eu tive que ir nesses pontos diferentes para conseguir, né, me diferenciar na área, senão pode ser que eu não tivesse conseguido chegar, né, ainda estou galgando aí, mas eu vejo que eu tive que fazer muito mais do que muitos colegas, né, eu tive que me comportar diferente, inclusive as pessoas falam da forma de se vestir porque eu só uso terno, é muito difícil usar um vestido, alguma coisa eu uso terno todos os dias, eu falo que até a roupa eu tive que pensar, porque hoje em dia a mulher ela não é livre nem para usar a roupa que ela quer. É verdade. Não é livre para usar a roupa que ela quer. Eu escutei isso, Simone, no plenário. No plenário do júri, por conta de uma situação onde a moça estava usando uma saia. A gente vê as coisas, mas eu vejo na prática. As pessoas veem na TV, eu vejo na prática. Então, aquela moça, ela foi menosprezada como vítima porque ela estava com uma saia e com uma roupa que aos olhos de determinado defensor aquilo ali fazia com que ela não fosse tão vítima assim, isso que ela tivesse colaborado para o crime em que ela foi vítima. Então, quando eu vou trabalhar, eu uso terno todos os dias, porque além da questão de impor respeito, eu sei que se eu colocar uma roupa diferente, algo mais decotado ou me comportar de forma diferente, mesmo já tendo hoje um nome mais, né, consolidado, mas eu sei que eu tenho que agir dessa forma. Então, os homens não precisam disso, né? E por que a gente tem que se preocupar com tanta coisa, né? Existe um vídeo que eu sempre assisto, né, quando eu tô mexendo no meu Facebook, no meu Instagram, que é exatamente isso. Quando falarem que a culpa é da vítima, ou que isso aconteceu porque ela estava vestindo tal roupa, mostrem isso. Aí mostra uma roupa de um bebê, de uma freira, uma pessoa totalmente com roupa coberta. Então a culpa não é da roupa, não é da vítima, a culpa é de quem está cometendo o crime, é de quem está cometendo aquele ato. E é incrível como a própria sociedade coloca essa culpa, e a gente vê, infelizmente, muitas mulheres fazendo isso. Ontem mesmo também estava assistindo um outro vídeo, eu não sei se você viu, é uma moça que ela tá no corredor de um hotel, era um resort, então assim, muitas piscinas, saunas, e ela tá com uma toalha e um biquíni no corredor, e um rapaz vai e agarra ela por trás. Quem deu o direito dele fazer isso? Porque ela tá de biquíni num lugar onde usa biquíni. E sabe, então a sociedade muitas vezes acha que pode, né, encostar na mulher, que pode fazer alguma coisa e não tem esse direito. E é isso que a gente tem que tentar desconstruir, né? Isso mesmo. E na verdade não é sobre roupa, nunca foi sobre roupa ou permissão ou qualquer coisa, né? É aquele homem se sentir no direito, né? É aquele homem sentir que ele pode fazer o que ele quiser, né? E além do limite do outro. Eu falo porque eu sofri vários abusos durante a minha vida, em vários detalhes, não vou entrar hoje especificamente aqui, mas eu trabalhei num frigorífico em que nós usávamos praticamente uma burca,
né? Você tem que tampar o cabelo, você fica só com o rosto do lado de fora. Você usa uma roupa horrorosa, enorme, né? Porque eu era médica veterinária, então eu trabalhei dentro do frigorífico usando esse tipo de roupa. E eu sofri assédio dentro do trabalho. Então não é a roupa. Sem eles se querem me ver sem aquele tipo de roupa. E quando eu questionei um homem, ele falou assim, não, a gente já imagina vocês sem aquilo. Então, que é doentio, né? Não é sobre permissão ou nada disso, né? Então, isso é uma fala que realmente nós temos que combater, né? Igual você falou. E não importa a classe, né? Você é uma advogada e você tem que cuidar da roupa que você usa pela fala, pelas consequências, porque, assim, você tem tantas lutas, você não quer encarar mais essa. Não. E é exatamente isso. E eu vejo hoje, né, até... nós estamos aí num caminho, e até muito por conta, eu parabenizo o trabalho de vocês, né, porque isso auxilia muitas mulheres. Eu falo porque eu faço assistência em vários crimes contra mulheres, né, e eu consigo perceber hoje o quanto é importante isso que vocês estão fazendo, né, essa força, essa instrução, porque a mulher, quando ela está passando por uma situação difícil, ela se fecha. Né? A mulher, ela não consegue passar para amiga, ela não consegue passar, e o problema é que às vezes, em muitos dos casos, nós vemos essa mulher, quando ela cria coragem de procurar um auxílio, né, de uma delegacia especializada, formular um boletim de ocorrência, às vezes ela se sente até desmotivada, porque por conta de algumas situações de pessoas que procuraram e que talvez não fosse verdade, uma coisa ou outra, acaba descredibilizando essas outras mulheres, né? E as mulheres hoje, elas acabam não tendo muito força de buscar os direitos, né? De pedir ajuda quando elas estão sendo violentadas, né? Quando elas ali são vítimas de algum tipo de abuso com relação o caso que você contou, né? Então é bom que essas mulheres entendam que nós temos leis para isso, né? E que quanto mais nós nos unirmos em prol desse objetivo, mais fácil as coisas vão ficando, né? Até um tempo atrás, a Simone ali do direito também, nós tínhamos uma excludente de ilicitude que era a legítima defesa da honra. E eu, é um absurdo isso. E eu vivenciei isso em plenário, no tribunal do júri, onde os homens alegavam que eles haviam matado as mulheres ou haviam tentado, né, matá-las ali por conta de traição mesmo. Defesa da honra, né? Defesa da honra. E muitos foram absolvidos. Eu presenciei. E é essa desconstrução que tem que ser feita. Porque isso tá muito recente, né, Sim. Josi? E você vê vários casos desse jeito. E por isso que hoje, aquele caso da Fabiane Osmundo, em Sarandi, que ela falou, né, que ela já tinha medida protetiva, ele já tinha entrado na casa dela, e aí quando ele é pego em flagrante e ele fala pra TV, eu matei porque ela me traiu. Então é essa desconstrução que tem que ser feita. Não, e o problema são os comentários, porque vários comentários eram de mulheres e essas mulheres falavam, procurou. Procurou. Aquela mãe que ela foi acusada, né, que o pai acabou matando os filhos e depois se suicidou. O que aconteceu com aquela mulher é absurdo. Aquela mulher, ela tá sendo culpada até hoje pela sociedade, porque se ela não tivesse talvez tido um relacionamento fora do casamento, os filhos dela estariam vivos, que ela causou a morte dos filhos e agora ela vai ter que levar na consciência a perda desses 2 filhos. Gente, que é isso? E o que mais dói é ver mulheres falando isso. São mulheres. Naquele caso que eu falei, que o rapaz foi lá no hotel e pegou a mulher por trás, o comentário de mulheres é absurdo. De mulheres falando, nossa, mas olha como ela tá vestida. Gente, ela tava num ambiente onde ela tinha que usar biquíni, porque tinha uma piscina. Então, assim, as próprias mulheres estão crucificando outras mulheres ao invés de apoiar e fazer uma proteção. A mulher, ela não tá protegendo ela mesma. Na verdade, eu vejo assim, que essas pessoas que cometem, né, esses homens que cometem essas violências, né, esses massacres, essas situações, eles não são normal. Eles têm alguma coisa ali fora da sua normalidade, né? Independente da sua ação ou reação, eles vão fazer merda, literalmente. É isso que eu vejo, eles vão fazer merda, ou com a própria vida, ou infelizmente atacando a vida dos outros. Então eu até comentei aqui, né?
que eu, uma vez, né, fui ameaçada, né, por arma pelo meu ex-marido, né, numa situação de violência doméstica que eu tive. E quando eu chamei a polícia para me defender, né, ou seja, ó, tá me ameaçando, faz alguma coisa. E ele foi fugir, ele catou uma moto e foi fugir, ele tava bêbado, alcoolizado, sofreu um acidente de moto, morreu, e a família coloca a culpa que a culpa é minha porque eu chamei a polícia. Entende? Então existe muito isso, e a mulher, ela já carrega isso muito forte, e aí a sociedade ainda vem, né, e fala, gente, não é fácil, eu já tive na pele, eu já vi muita coisa, eu sei como que é, e ainda bem, eu só consegui sair porque eu tive apoio de pessoas, mulheres como você, né, que se levanta para ajudar. Eu tive apoio de Delegacia da Mulher, eu tive apoio de Secretaria da Mulher, eu tive apoio de psicóloga e, por último, da família. Então, essa história de que não se mete, é briga de marido e mulher, também não existe, né? Não consegue, a mulher não consegue sair sozinha. Quem consegue parar esses doidos? Precisa de amparo. E você vê, né, eu, assim, nem falando da questão da profissão, eu vi uma situação em Santa Catarina, eu tenho um apartamento lá, e um casal brigando no andar de cima. E eu fiquei desesperada, porque esse negócio de quem fala não faz, eu vejo na prática isso, né? Eu vejo todos os dias isso, então eu sei que aquele que fala, ele faz. E às vezes ele não fala e faz também. Mas assim, eu sei como acaba essa situação, né? Eu vivencio a forma que acaba essas brigas, essas discussões que vão se estendendo durante o tempo. E eu fui ligando para a polícia, entrando em contato com o síndico, batendo na porta do vizinho, falando, gente, o homem tá batendo na mulher ali no andar de cima. Não, deixa isso quieto, isso acontece sempre. Meu Deus. A polícia chegou no local, interfonaram na casa, porque eles iam entrar para ver como que essa mulher estava. Ela falou que não precisava, que estava tudo bem. Então, assim, a gente não sabe, imagina o que aquela mulher não vem passando, tudo que ela vem sofrendo, né? E ela vem segurando, porque é isso que as mulheres fazem, né? Eu vejo muitas por conta dos filhos, muitas seguram por questão econômica, outras por questão psicológica. Eu, falando de questões pessoais, eu também já me senti uma péssima mãe, uma péssima advogada, uma péssima esposa, porque já me fizeram passar por isso. Já tentaram, né, colocaram isso no meu coração e eu ficava duvidando do meu potencial por conta de uma situação como essa. Então, as mulheres hoje, elas precisam realmente se unir, se fortalecer. A gente precisa dos homens. Existem muitos homens bons que, inclusive, estão na causa, né? Que você vê homens ali que falam, olha, que isso realmente não pode acontecer, que não é certo. Então você vê bons homens, né? Então essas pessoas precisam se unir para que isso realmente não aconteça mais. Nós estamos perdendo muitas mulheres, né, crianças, por conta dessa situação, dessas brigas, dessas violências aí reiteradas que vêm acontecendo, né? Então a gente realmente precisa mudar esse cenário, porque existem muitas mulheres que estão passando por isso e acabam não tendo coragem de procurar, como muitas fizeram, né, procurar auxílio policial, auxílio judicial, né. Então, talvez escutando, assistindo hoje que está sendo falado, essas mulheres se sintam aí fortalecidas a procurar vocês, a procurar um advogado, a procurar assistência social, né, para tentar sair dessa solução, né, dessa situação. E, Josi, a gente vê muito isso e, igual você falou, não tem classe social. Não. Pode ser uma advogada, pode ser uma policial, que é os casos que a gente está vendo recentemente. Dentro da própria polícia a pessoa está sofrendo. Pode ser qualquer pessoa, não importa a classe social, não importa a maneira. E se a gente não se unir justamente para dar esse amparo, para ajudar essas pessoas, elas não conseguem sair sozinhas, porque é muito difícil, a gente sabe que é muito difícil. Só que a gente vê tantos casos acontecendo, e o que mais, um dos últimos agora que chocou foi o dessa GCM, né, que era uma guarda municipal, que foi morta pelo então marido e que montou ali todo um esquema que agora a polícia está descobrindo para parecer suicídio. Você estava contando que você também cuidou de um outro caso parecido, né? Se você puder contar para a gente a história aqui. Nós temos um caso idêntico àquele. Da policial Daniela Marinello, policial militar, lotada aqui na cidade de Maringá,
já estava na corporação por mais de 10 anos. Uma mulher, assim, muito instruída, já estava na 2ª graduação, lutava, armada. E ela acabou se relacionando com um homem que veio com esse discurso de amor eterno, né? Eu falo que as mulheres, elas precisam entender, né? Que quando é demais, assim, tem homens que eles já vêm de um histórico. E essa pessoa, ela já tinha um histórico. E às vezes a gente negligencia essa situação, né? Por isso que é importante. Alguns brincam e falam assim, você tem que pesquisar o passado antes de se envolver com alguém. É verdade. É verdade. Com certeza. A gente precisa realmente pesquisar o passado. E no caso dessa policial Daniela Marinello, essa pessoa com que ela se envolveu, ela chegou a casar com essa pessoa. E as testemunhas que foram ouvidas, elas relatavam de que forma que esse homem começou. Primeiro tirando ela dos amigos, depois afastando ela dos familiares, fazendo com que ela sentisse que sem ele ela não seria ninguém, porque ele realmente amava ela e ninguém ia amar ela do jeito que ela era amada por ele. Nesse momento, ela ia fazer uma depilação, ele ia junto. Ele começou a controlar as redes sociais, ele começou a controlar o dinheiro, ele foi controlando tudo. Quando ele fechou ela, né, daí começa a depressão, daí veio as questões das agressões físicas, e a gente tá falando de uma policial. A sociedade à época até questionou muito, mas uma policial que se relaciona com um cara que já tinha antecedente criminal. Mas eu não sei, esses agressores, eles têm um poder de persuasão, e eu, atuando nessa área, eu vejo, porque a história, ela só se repete. Ela se repete. Os agressores, eles são muito parecidos. O mesmo modus operandi. O discurso é o mesmo. Você não é boa sem mim, você não vai conseguir sem mim, você não sei o quê, você precisa de mim para ser alguém. E as mulheres vão acreditando nisso. Elas vão cada vez se sentindo mais potentes e vão sendo mais dependentes, e ele me ama, ele tá brigando comigo porque ele me ama. Ele pegar o meu celular, cuidar do meu Instagram, da minha rede social, é um ciúme. Olha que amor. Ele tá fazendo isso por amor, e é isso que as vítimas pensam. É pior, recentemente a gente teve um caso, uma família que eu acompanho, né, que o filho puxou o histórico do namorado da mãe. E aí pegou várias violências domésticas, contou pra mãe, e a mãe disse que vai casar do mesmo jeito. Porque ele mudou. Era a situação dela. E ao final, ela acabou morta com um tiro de uma pistola .40. Meu Deus. Na região próxima à nuca. E ele ainda simulou um suicídio. Só que essa pessoa não contava que a vítima estava gravando o momento da morte. Nossa, ela deixou o celular gravando e pegou tudo. Inclusive o momento em que ele falava, procura o celular, porque a única coisa que ele queria era achar o celular para desligar. E ele fez. Ele conseguiu pegar, antes de chamar a ambulância. A preocupação, os gritos dele era somente para acharem o celular. Ele encontra o celular e ele apaga todo o áudio daquela gravação. Mas hoje nós temos vários sistemas aí para recuperar. Então foi utilizado o sistema, se eu não me engano, o Celebrite, e ele conseguiu recuperar o áudio que ele havia apagado. E daí caiu por terra, utilizando mais a questão técnica forense, que foi a perícia, né, que demonstrou aí de forma 4 ou 5 hipóteses ali, que nenhuma era cabível, inclusive a dele. O que ficou comprovado tecnicamente, com mais a oitiva de testemunhas e tudo mais, que ele realmente tirou a vida dela e forjou um suicídio. E esse homem tá preso até hoje. E a gente acabou de ver esse caso agora acontecendo também, né? E, assim, por uma graça de Deus, o socorrista que entrou, porque essa estava viva, né? Então, muda toda a cena do crime, né? Porque vai socorrer a vítima. Então, você está preocupado mais em socorrer a vítima do que em preservar a cena do que aconteceu, não é isso? Essa também foi levada para o hospital. Ela chegou... E aí, se não fosse essa gravação, se não fosse, no caso lá, o socorrista que desconfiou da forma como ela estava segurando a arma, né? E tirou uma foto, né?
não teria como, assim, facilitou muito isso, né? E é real isso que a gente ouve. Eu assisto bastante coisa criminal, eu gosto um pouco dessa parte investigativa, né? É real que realmente o corpo fala o que aconteceu? A cena fala. No caso dessa policial, nós tínhamos ali, ele falou que ela se matou, ela estava em pé no momento em que ela colocou a arma na cabeça e disparou. Foi feito até medição da gota de sangue, a maior gota de sangue, estava 60 centímetros, totalmente incompatível com a dinâmica, o trajeto e a trajetória do projétil de arma de fogo, né, que foi em sentido ascendente. Então, aquilo que ele criou, que ele montou, a questão, a cena e o corpo dela mostrou que não era possível. O corpo dela mostrou pelo trajeto e a trajetória. Então, ela não estava ali, mas além do áudio, toda aquela cena mostrou que era impossível fisicamente que aquele crime tivesse acontecido daquela forma. Então aí está a importância, e o delegado à época, que hoje ele não é mais o delegado da delegacia de homicídios, o delegado à época ele pediu reiterados laudos periciais, né, inclusive complementares, para que realmente não restasse dúvida com relação a forma, né, que aconteceu a morte dela. Então, a cena do crime fala, o corpo da pessoa fala, né, às vezes você pega, no caso dela, né, nós tivemos que fazer o residográfico, né, então a gente tem a possibilidade, existem situações onde o autor do crime, ele coloca a arma na mão da pessoa no momento de atirar, para que no momento do residográfico a gente consiga achar resíduos na mão da pessoa, né? Então, tudo isso acontece. E graças a Deus, nesse caso aí, conseguiu-se comprovar que tinha sido ele. O processo está terminando, a fase de instrução, mas tecnicamente não resta dúvidas. Outro caso muito importante, daí falando da cidade de Sarandi, foi o caso da moça chamada Jaciara. Nossa, esse aí foi demais, hein? A Jaciara, o marido dela, ele foi ouvido, ele chorou no velório dela, copiosamente junto com as filhas. Meu Deus. Né? Chorou muito, pedindo justiça no velório e não sei o quê. Só que a polícia, ela foi diligenciando e conseguiram pegar imagens, e a história que ele trazia é uma história assim totalmente fora do que realmente aconteceu, e ele foi buscar a esposa no mercado onde ela trabalhava. E ele levou ela para casa mentindo que ele ia fazer alguma coisa na residência. Chegou na casa, ele começou a brigar com ela, pegou uma faca e ele matou ela dentro do banheiro, com dezenas e dezenas de golpes de faca pelo corpo inteiro. Meu Deus. E daí você vê, né, as crianças, eu convivi com eles, né? Eu vi aquelas duas meninas ali lindas, né? Longe da mãe, perder a mãe tão jovem, a Jaciara tão bonita, porque a Jaciara queria terminar o relacionamento. E o pior de tudo isso é que depois, durante a instrução, a gente descobre o quê? Que ele tinha relação homoafetiva. Nossa. Ele não queria que ela terminasse o relacionamento para manter a pose de um homem casado e que ele tinha uma família, quando na verdade ele tinha, né, ali relações homoafetivas fora do casamento, e ele só queria manter aquele núcleo familiar como se fosse algo que protegesse ele ali do julgamento da sociedade. Por isso ele precisou tirar a vida dela. E como isso se repete, né? E a raiva que ele usou para tirar a vida dela demonstra isso. Sim, até a região dos golpes, né? Como perita, a gente vê as regiões onde o agressor, né, onde demonstra o ódio, né? Ele demonstra mais ódio. Então, quais são as áreas que a mulher, assim, ela cuida mais, né? Ela cuida muito do rosto, ela cuida muito da região dos seios. Então, essas áreas são onde eles descontam mais ódio. Então, na região, ele conseguiu realmente dilacerar ela de uma forma, e aquilo demonstrava um ódio muito grande. E ele saiu de lá e foi chorar no velório. Nossa, pedindo justiça. Meu Deus. Pedindo justiça. E deixa eu te falar uma coisa, você repara, você lida bastante, né? Você tem que fazer um interrogatório, né, com esses criminosos, né, abomináveis. Você percebe um padrão de que eles veem realmente a mulher como um objeto deles? Vem.
É isso mesmo que a gente ouve falar, né, sobre isso? Vem. É como se fosse... Propriedade, né? Propriedade. Esses agressores, eles têm a mulher como um objeto, algo que é deles. E que não vai ser de mais ninguém. E esse padrão, você vê que ele continua. Então, não é porque ele ficou preso. Eu falo pra você porque eu também faço defesa. Então, você vê de pessoas que já cumpriram pena, que já praticaram esse crime, eles se relacionam de novo e eles fazem de novo. Eles fazem de novo. Então, você vê que é sempre... Então, essas mulheres que acham que a pessoa... Eu digo assim, eu creio muito em Deus, né? Deus, ele pode tudo. Então, a não ser que seja em um milagre que esse homem venha a mudar o comportamento, que daí se falar para mim com relação a Deus, eu até creio. Mas se for de outra forma, ressocialização por conta da prisão, não vi. Você, pela sua experiência, então, você acredita que esses homens que cometem esse tipo de crime, por exemplo, você não acredita, a não ser que seja por força de um milagre divino, né? Na ressocialização deles através do que a gente tem no mecanismo aí, né? Que é prisão, acompanhamento psicológico, alguma outra coisa nesse sentido. Durante esses anos, eu acompanhei... Se eu falar pra você que eu realmente acompanhei homens que praticaram um homicídio, feminicídio, dessa forma que eu tô falando, caso Daniela Marinello, Jaciara, com toda essa crueldade, dessa forma, eu não vi nenhum que saiu dali que não teve problema em relacionamento depois. E olha que eu já tenho tempo na advocacia para ter acompanhado pessoas que já cumpriram pena e já saíram. Todos que eu acompanhei tiveram problemas nos outros relacionamentos, né? Então, assim... Por quê? Porque essa questão de posse, esse menosprezo pelo gênero, né? A pessoa não é só isso, mas ele não respeita a mulher como... Ele não reconhece a mulher como igual. Então, isso é intrínseco a ele, né? É dele isso. Então, isso ele vai perpetuar com outras pessoas também. Você sabe uma coisa que me abala bastante, assim, né? Esse é um programa que realmente, assim, eu até vou perguntar depois como é que você consegue lidar, né? E não carregar, né? Tanta coisa, assim, e lidar profissionalmente com tudo isso. Mas eu ouvi falar que a maioria das mulheres que sofrem violência domésticas são cristãs. Né, são mulheres que estão na igreja, né, as evangélicas. Hoje existe uma pesquisa nisso, né? E o que você acredita? Por que essas mulheres estão tão vulneráveis? Olha, além de serem mulheres que são cristãs, assim, eu vejo até, né, que me perdoem, né, eu conheço pastores incríveis, né, igrejas incríveis, assim. Mas eu vejo, às vezes, por questão cultural mesmo, essa questão de família como fator importante. Eu sempre digo que depois de Deus, para mim, o que é mais importante é a família. Mas, às vezes, essas mulheres, elas buscam ali a ajuda, um caminho espiritual. Mas a igreja, e eu falo porque eu acompanho isso, a igreja prega muito que você mantenha essa união até o último momento, e o último momento ele chega. E a gente não pode deixar chegar na morte. A gente não pode deixar chegar na morte. Não existe família com gente morta. E essas mulheres, elas se ajoelham, elas oram. Elas pedem muito para Deus. Eu posso falar que eu estou numa situação bem difícil com uma colega advogada. E essa colega advogada, ela tá passando por uma situação bem complicada. Eu, né, já tentei de algumas formas, estou instruindo essa colega advogada que ela busque auxílio judicial. Caso ela não faça, eu pretendo fazer em breve. Mas daí ela vai para a questão religiosa, né? Ela está indo muito para a igreja, ela está se ajoelhando, ela está orando, ela está pedindo para Deus. Só que, e como eu falei, eu creio muito, né? Eu tenho muita fé que Deus, ele opera milagres. Mas quando você vê que aquilo ali não vai dar, a mulher tem que sair antes. Mas o problema é que a questão religiosa, né? Pensando nessa religiosidade, geralmente eles fazem com que a mulher tente um pouco mais.
continua, vai dar certo. Mais um tempo, não desiste. E esse tentar um pouco mais, muitas vezes... É onde elas se vão. Onde elas se vão. Né? Eu sou missionária e já fui chamada em várias situações, né? Eu falo que como eu consegui sair, a gente entende um caminho e uma virada de chave, né? Quando a gente consegue sair. Então eu lembro de ir até uma casa, inclusive foi ali em Sarandi, tá? De uma mulher que estava morando com os filhos de outro relacionamento com um traficante. E foi eu e minha mãe, a corajosa, a missionária e a pastora, lá atender essa mulher. E aí, quando chegou lá, ela falava assim, eu não posso. Ela queria que a gente levasse os filhos dela e deixasse ela. E ela falou assim, eu não posso, porque eu tenho que pegar o guarda-roupa, porque eu tenho que pegar as minhas coisas, porque eu tenho que pegar isso. Eu falei assim, escuta, quem tá no caixão não precisa de guarda-roupa. Na verdade, nunca foi o guarda-roupa. Não. É a dificuldade de sair. Daí, agora. Porque senão você não pode ter o amanhã. Pode ser que você não esteja aqui amanhã. Pode ser que você não esteja... Imagina, o cara já é do crime, né? E ela contou barbaridades. A gente não queria só salvar as crianças, a gente queria salvar ela. Ela, na hora, ela caiu a ficha dela. Ela caiu a ficha dela. Ela falou assim, você tá com a sua família te ajudando, te apoiando. A gente tá aqui, né? Vamos embora. E aí ela rompeu. Nossa, foi assim. E é disso, tá? É disso fantástico. Que eu falo. Às vezes... A gente foi meio doido. As igrejas, elas precisavam entender um pouco mais disso, né? Até onde essas pessoas vão. Porque a gente... A fé, a gente não questiona. Deus, ele pode tudo. Mas eu falo pra você que em algumas situações não dá tempo. Não. Talvez, né, não dá tempo. Então essas mulheres, elas precisam também ser instruídas por essas pessoas, né, que às vezes faltam um pouco de... Já que elas estão lá porque elas vão na igreja, é um pedido de socorro. É verdade. É um pedido de socorro. A ida na igreja, já que elas não buscam a polícia, não buscam o judiciário, a igreja é o local de socorro dessas mulheres. E quando elas chegam lá e elas reclamam do relacionamento abusivo, a instrução que muitos dão é: se mantenha firme na sua família, não desista. E é aí que os crimes vêm. E é isso que não pode acontecer. Mas sabe que esses dias eu fiquei feliz porque teve um chá. Eu sou luterana, evangélica luterana também. E esses dias teve um chá na comunidade evangélica lá em Sarandi, e de mulheres. Pra gente falar um pouco sobre o tema mulheres, e principalmente por 8 de março ter sido o Dia Internacional da Mulher, foi bem bacana. E eu fiquei tão feliz porque o chá foi para falar dentro da igreja, mulheres da igreja que frequentam a igreja, sobre violência doméstica. Olha. E eu fiquei tão feliz que foi a pastora, uma iniciativa da pastora da igreja, e ela chamou uma guarda municipal para estar lá falando sobre violência doméstica. Eu também conversei com essas mulheres, falando sobre a importância, né, da denúncia, e foi tão bacana. E aí tinha uma moça lá que se levantou e veio falar com a gente que fazia 2 meses que ela tinha levado 15 facadas e ela estava viva, e ela contou o testemunho e que ela conseguiu sair. E assim, eu achei tão bonito, porque se as igrejas começarem a falar isso, e a pastora falou aqui, nós não estamos aqui para promover o divórcio. Não é isso, não é sobre isso. Estamos aqui porque nós queremos que a família continue viva e que vocês continuem vivos. O que é a família se a mulher estiver morta? Então foi bacana, porque eles abriram esse espaço para justamente amparar essas mulheres. Eu fiquei muito feliz de poder participar e saber que isso está acontecendo devagarzinho. E às vezes o agressor, ele tá dentro da igreja. E muitas vezes. Eu já tive 2 processos, assim, de repercussão nacional, onde os 2 agressores eram de dentro da igreja. E casos, assim, que eu já vi, que a gente conversando lá, eles falaram, teve um pastor que estava cometendo violência doméstica. Uhum. A mulher tentou falar, conversou com os acima e não teve amparo. Ela teve que... Passou meses, ela teve que buscar fora e não teve amparo. E assim, enquanto não tiver punição, isso vai continuar acontecendo. Enquanto estiver sendo guardado pelos outros, vai continuar acontecendo. É a mesma coisa, não só na igreja. O que estava acontecendo também em instituições policiais. A mulher ali sofrendo assédio, sofrendo violência, a própria policial tentando buscar
amparo, buscar algo que fosse acontecido dentro da instituição, que fosse punição, acontecesse a punição e não estava acontecendo. Então, assim, isso acontece dentro da instituição, dentro da igreja, dentro de vários lugares. E enquanto não tiver amparo e realmente não tiver punição, isso vai continuar acontecendo. Então, os exemplos têm que ser dados e nós temos que falar sobre isso. É por isso que é tão importante a sua presença aqui hoje, pra gente poder abrir esse diálogo e falar sobre isso, né, Miriam? Precisa parar de ser um tabu, né? Hoje em dia a gente precisa entender que muitas de nós estamos ali e que nós somos vítimas. A mulher, na verdade, uma das coisas que eu noto, a mulher nem sabe em alguns casos que ela tá sendo vítima. É verdade. Ela não sabe uma das coisas que eu vejo, assim, é que às vezes eu tô conversando com uma cliente e a cliente não sabe que ela tá sendo vítima. Ela chega para fazer um divórcio lá no escritório e daí eu tô lá, tem um outro advogado que vai atender, mas eu acabo conversando com a cliente, daí eu olho e falo, meu Deus, ela tá sendo vítima de violência doméstica seríssima e ela não sabe, e olha a situação, ela não sabe. Então hoje em dia a gente acha que esse assunto ele já se exauriu, que as pessoas já conhecem, mas as pessoas não conhecem. Ainda é um tabu muito grande, né? É um tabu na igreja, é um tabu dentro das corporações, é um tabu na sociedade, né? Então, porque hoje a gente vê que às vezes é um político, às vezes é um pastor, às vezes é um delegado, um policial, um médico, um advogado. Então, nós vemos isso em todos os lugares. Então, por atingir várias outras pessoas que talvez a sociedade não queira que atinja, né? Por isso que hoje a gente vê muito isso com relação a estupro de vulnerável. Eu vejo muito estupro de vulnerável, né, em situações de pessoas ali que realmente são conhecidíssimas, famílias ricas, onde isso é escondido, né? Atua em vários processos e isso é escondido. E eu falo, meu Deus, se a sociedade soubesse de tudo que acontece, de tudo isso, essa pessoa não podia estar onde ela está. Teve o caso recente lá acho que era um juiz, que absolveu um desembargador, né? Não sei se eu começo a terminologia. Um desembargador que acho que absolveu lá um caso que teve, e aí as pessoas começaram a denunciar na internet, né? Sim. Parente falando de casos na infância. Esse tenente-coronel que matou a mulher lá, acho que no Rio de Janeiro, né? Ele tinha sido denunciado por mulheres, policiais femininas que trabalhavam com ele sobre abuso de autoridade, sobre assédio. Nunca é um caso isolado. E já vem de um passado, já, né? A pessoa vem cometendo. E o que eu fiquei mais chocada é que ele era major quando ele cometeu esses crimes, né? Com as mulheres que trabalhavam com ele, e ele foi promovido a tenente-coronel. Sim. A pessoa deve ser punida, ele foi condenado, as mulheres foram indenizadas com 5 mil reais, tá? 5 mil reais cada uma recebeu de indenização pelo assédio moral dele, e ele ainda foi promovido depois. E o problema é que essas vítimas, elas carregam um trauma para a vida inteira. As vítimas de assédio, as vítimas de violência doméstica, elas carregam essa marca para a vida inteira. Então você vê mulheres que sofreram violência doméstica que hoje elas não conseguem se relacionar. Eu vejo muito isso, de mulheres que não conseguem mais confiar, não conseguem. Então, não é só mulheres que conseguem ali, né, se salvar dessa violência, mas às vezes a violência ela tomou uma proporção que ela já está ferida para o resto da vida. E isso é uma responsabilidade não só do judiciário, né, mas é uma responsabilidade de todos nós, né? Nós estamos indo para a conscientização, nós temos que fazer isso, mas nós tínhamos que partir para a base. É igual há um tempo atrás, todo mundo falava assim, eu inseri o direito constitucional na escola. Eu sempre falei que era o básico da educação, o direito constitucional. Então, conhecer os seus direitos fundamentais era o básico. Mas numa situação, quando a gente trata como é a questão da violência doméstica, a gente já tem hoje
projetos ali de alteração de leis e tudo mais, até da forma de inquirição. Hoje as mulheres, igual eu estava falando para a Simone, a forma de inquirir já mudou. A vítima de violência doméstica, ela não é nem obrigada a responder perguntas dentro de uma audiência, por conta daquele caso da Mariana Ferri, onde ela foi humilhada. Eu lembro. Né? Ela passou por uma situação que nenhuma mulher deveria passar. Aquilo foi muito absurdo. Então, por conta daquela situação, hoje as mulheres vítimas de violência, elas não precisam responder aos advogados de defesa. Se elas se sentirem ali coagidas, ou se aquela dor, porque como eu disse, a dor que as mulheres carregam é muito grande. Então, se elas sentirem, né, novamente, ela não precisa responder. Então, só que isso a gente precisaria partir para as escolas hoje. Nós precisaríamos de programas aí que nós começássemos lá de baixo. E nós viéssemos ali construindo para construir pessoas melhores, né? E uma coisa que quando eu converso com essas mulheres e eu levo a consciência dela que elas não têm essa consciência, né? Eu tô sofrendo abuso psicológico, né? Que às vezes, ele não me bate, ele não me trai, mas ele é um bom marido. Acaba com você psicologicamente. Mas daí quando ele sustenta e ele não bate, ele é um bom marido. E aí eu falo pra ela assim, olha, esse ambiente que você tá criando seus filhos, você acha que é um ambiente bom? O que isso vai refletir no futuro? E quando eu trago, ela não quer se proteger e tudo mais, e eu falo assim, você sabia que você pode perder a guarda dos seus filhos? Você sabia que se alguém denunciar, se um conselho vir, leva seus filhos embora e tira de você, e aí você vai ficar sozinho com esse cara? E quando você escuta, olha, ele faz isso, faz aquilo, mas ele é um bom pai. Nossa. Aquilo, não é um bom pai, não tá cuidando da mãe. Pai? Se ele maltrata a mãe na frente dos filhos, ele é um péssimo pai. É um péssimo pai, péssimo. Ele é que exemplo que ele tá dando. Que seres humanos eles estão criando. Entendeu? Então, assim, as mulheres, elas não entendem. E hoje nós temos a primeira coisa, uma das coisas que as mulheres precisam entender, é que hoje nós temos subsídios do governo para auxiliar essas mulheres. Muitas não saem da casa porque os maridos são provedores. Hoje nós temos subsídios para isso. Hoje nós temos valores que essas mulheres podem receber, pelo menos para iniciar uma vida. Né? Nós temos ali auxílio para os filhos, né? Nós temos isenção de várias coisas para essas mulheres, nós temos assistência psicológica, essas mulheres só precisam querer. Abrigo. Então, assim, nós temos, essas mulheres, elas só precisam procurar pessoas que elas confiem, né? Às vezes não é do seio familiar, porque a família, eu vejo muito a família falando, não, você tem filho, seu marido não sei o que, continua com ele, é um cara bom. Não, às vezes você não tem um apoio dentro do seio familiar, vai procurar lá fora, procura a imprensa, procura vocês. Eu vejo muitas coisas, igual no caso de Caraíma lá, o processo ele está sendo muito assim, está sendo resolvido com auxílio de pessoas de fora que ligam para a imprensa. As pessoas, elas não veem confiabilidade muitas vezes na autoridade policial, mas veem na imprensa, vem no fulano do supermercado, alguém mais instruído, vem outras pessoas até que chegue até nós para que a gente junte no processo. Então que essas pessoas busquem vocês, que essas pessoas busquem pessoas que representam a causa, que certamente elas serão amparadas, né? Exatamente. O programa tá chegando no final, né? Mas a gente tá... Nossa, tem que marcar mais aqui. Vai ter que fazer uma série. Porque eu quero ouvir tudo também sobre casos reais, tribunal do júri, né? Tem muita coisa pra gente conversar ainda. Né? Que quase foi taxado como crime perfeito por um tempo, né? Até que pessoas começaram a intervir. E você tá nesse caso, né? Eu fui contratada na verdade, eu fui contratada para encontrar os corpos, né? Porque como eu sou especialista em perícia criminal, fiz local de crime por muito tempo, então eu fui contratada, lembra que eu falei da questão de se diferenciar? Eu fui contratada já na fase inicial porque eu tinha que auxiliar in loco para procurar os corpos. Então eu fui contratada com esse objetivo também, então eu fiquei muitos dias lá. Então todas aquelas diligências, o momento do encontro do veículo, eu estava lá, fiquei a madrugada inteira. Eu fui para os pesqueiros, fui para o sítio, acompanhando a polícia. Então eu fiz
tudo que eu podia fazer em loco, eu fiz. Inclusive, por conta desse processo, eu estava falando para Simone, por conta desse processo, as pessoas perguntam, como mulher, né? Você é ameaçada? Muito. Por conta da atuação, por ser mulher, talvez eles achem que se coagir um pouco mais, fizer alguma coisa, a gente vai desistir, né? Então, segurança, veículo de empresa de segurança privada. Então, até porque sempre tem uma pessoa importante envolvida, né? Porque sempre tem alguma coisa e nesse processo não é diferente. Então, nesse processo, as informações é que existem várias pessoas ali importantes envolvidas e que influenciam na resolução, na finalização desse processo. Então, é assunto para muito tempo. Eu tenho que trazer elas de novo. E a gente estava conversando antes de começar o programa, né, sobre a dificuldade de justamente de ser mulher, estar atuando, né, em tantos processos criminais. E a doutora Josiane, ela faz tanto acusação de defesa dentro do tribunal do júri, como defesa, né? Você faz ali a parte da auxiliar, né? O promotor. E falando, né, como mulher também, mãe, advogada criminal, e nesses casos de muita repercussão, eu tava falando para Simone, no começo, eu recebia mensagens assim, seus filhos precisam ser estuprados. Eu com os filhos pequenos, eu tenho mensagens salvas onde as pessoas escreviam assim, seu filho, você tem que ter um filho estuprado e ainda enfiar um cabo de vassoura. Você é um lixo, você não sei o quê, sua cara de vaca. Olha, se eu falar tudo o que hoje, graças a Deus, as pessoas respeitam muito mais, né, e tem receio também acredito, mas eu falo para você, tudo que eu passei, todas as ameaças, tudo que se estendeu aos meus filhos por conta da profissão, se fosse outra, talvez tivesse desistido lá no começo. Eu imagino. E parabéns pela sua força, pela sua coragem, Obrigada. Né? Por mais mulheres como você que possam encarar, comprar as brigas e ir em frente. E conte sempre com esse programa pra gente trazer aqui informação, né, nessa área, para as mulheres e tudo mais. Para sermos uma voz, né? Sim. Uma voz para as mulheres. E você, mulher que está nos assistindo, que está sofrendo uma violência, denuncie, não tenha medo. Né, Josi, procure a delegacia da mulher, ou a delegacia da sua cidade, promotoria de justiça. Pessoas como vocês, né, que realmente estão aí, que têm conhecimento técnico, têm um conhecimento social, representam essa causa mesmo, né, conseguem direcionar essas mulheres. Procure um advogado, procure quem for, mas realmente não se calem. Porque o que eu posso falar pela prática da advocacia é que o fim é sempre o mesmo. Infelizmente. Que programa, hein? Que bonito, mas a gente quer agradecer a sua presença e deixa aí para os telespectadores uma palavra final aí para quem está nos assistindo, nos acompanhando. Eu desejo que todos, né, que o que nós conversamos hoje realmente sirva tanto para os homens, né, que são pais de meninas, são filhos, são irmãos, né, de mulheres, que eles realmente entendam o quanto é importante essa causa que nós falamos hoje, né, e que as mulheres, como você disse, que as mulheres realmente procurem auxílio. Às vezes, como foi dito, a violência ela não é só física, ela é psicológica também, e os danos que são causados são irreversíveis. Então, que essas pessoas que podem auxiliar a outras pessoas, seja conversando, seja denunciando, que realmente façam, para que a gente tenha uma sociedade um pouco melhor, tanto para nós quanto para os nossos filhos, para os nossos netos, por que não, né? Então, que isso sirva aí para toda a sociedade, eu espero ter contribuído de alguma forma. Com certeza, obrigada, e vamos querer te trazer outras vezes para sabermos outras histórias e acompanhar aí o seu dia a dia. E deixa, por favor, o seu Instagram pro pessoal te acompanhar por lá. É adv.josmonteiro, né? Lá tem um pouco aí da profissão, dos casos que eu atuo, e eu espero que as pessoas que gostem dessa área, mesmo que realmente sigam, né, que
como falo, tem gente que gosta dessa área investigativa, né? Então tem lá. Tem lá muita Onde coisa. só em série. Gente, mas obrigada, né, pela audiência. Já siga a nossa página no YouTube, né, TV Unindo Propósito, no Instagram também. Lembrando que esse programa, ele é patrocinado pela Biomagistral, pela Savori e pelo McDonald's, né, Simone? É isso mesmo, Miriam. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez, Josi. Eu sou Simone Martini e esse foi o Unindo Propósitos.